água, de... as contas de... Caralho, velho. Olá, meu nome é Júlia. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai te falar as vantagens, as desvantagens e algumas dicas para se morar no Airbnb. Pra quem não sabe, a gente saiu de Minas e tá morando agora em Santa Catarina e a gente tá morando agora de Airbnb. Por isso que a gente veio trazer algumas impressões nossas, o que a gente percebeu aqui pra vocês. E agora a gente vai começar falando das vantagens que a gente percebeu, né, de morar em um Airbnb. E a primeira coisa é a liberdade, né? A liberdade de você poder morar em qualquer lugar. Não que normalmente você não possa, mas no Airbnb você pode fazer em qualquer prazo, né? Então você pode morar em uma semana numa cidade, depois, não, agora eu quero morar em outro estado, em uma outra cidade por mais tempo ou menos tempo. E o Airbnb te dá essa liberdade maior, né? De você poder estar em qualquer lugar, a qualquer momento. A segunda vantagem é que tem menos burocracia, bem menos burocracia do que se você fosse alugar uma casa por uma imobiliária. Não tem contrato, na verdade tem um contrato, mas o contrato é da plataforma, então ele é bem simples. Por exemplo, você não precisa de um fiador, igual numa imobiliária geralmente se pede um fiador. Aqui não precisa. E também linka com o primeiro tópico da vantagem, que é de liberdade, né? Porque se você fosse alugar uma casa normal, né, sem ser de Airbnb, você tem um prazo, né? Que você tem que ficar de 6 meses até um ano, sim. Normalmente você tem que ficar. No Airbnb não, no Airbnb se você quiser ficar um dia, se você quiser ficar 3 meses, você pode ficar. E não tem toda essa burocracia chata que tem de você ficar pelo menos 6 meses. E às vezes você não quer ficar 6 meses. Às vezes você não quer ficar um ano no lugar, às vezes você quer ficar menos. Eu acredito que as imobiliárias aí geralmente é presencial, né? Você tem que ir lá para fechar, que você não precisa, é tudo online. E a terceira vantagem é que você sempre está conhecendo lugares novos, cidades, estados, países, o mundo inteiro se você quiser pelo Airbnb. Qual que era mesmo? E aí você tá conhecendo praias, lugares mais frios, então o Airbnb te dá essa vantagem aí de estar conhecendo o mundão lá fora aí. A quarta vantagem é de você não precisar comprar as coisas, porque já é tudo mobiliado e geralmente tem tudo que você precisa. Tem cama, tem geladeira, tem armário, tem fogão, tem tudo, tá? Vai ter casas que vão faltar algumas coisas, né? Mas você vai ver na descrição ali da casa, antes de fechar com o proprietário, você vai ver se tem tudo que precisa. Se não tiver tudo que precisa, vai procurar outra casa. Quando a gente vai para morar só, né, a gente vai sair ou desvincular, de morar com alguém, com o pai, com a mãe, com a avó, seja quem for, você tem um gasto muito grande para mobiliar uma casa. Né? E aqui no Airbnb não tem essa necessidade. E a última vantagem que a gente colocou para vocês é o custo-benefício, né, de morar em um Airbnb, porque tem todas as contas inclusas da casa, né? Então a luz, tem conta de água, tem conta de internet, então tá tudo incluso. O gás que tá caro. O gás. Então no valor final que você tá pagando vai estar tudo incluso, tanto as mobílias, tanto as contas. Então, por exemplo, se dá algum problema também, alguma coisa na casa, por exemplo, aqui nessa casa que a gente ficou, deu problema no forno. E aí a gente mandou uma mensagem pro dono e aí ele trocou automaticamente pra gente um forno que ele tinha ali. E também, logicamente, vai depender muito da sua renda, né? Porque tem Airbnbs bem mais baratos, quanto também Airbnbs mais caros. Então vai depender do quanto você tá disposto a pagar por essa casa, por essa estadia. Mas aí tem pra todo mundo, né? Sendo caro ou sendo barato, eles seguem o mesmo padrão. Agora, as desvantagens de morar em um Airbnb. Primeira desvantagem, né, que não é esse mamão com açúcar, esse melzinho na chupeta aí que você tá achando não, tá? É a mudança. Você ter que juntar tudo, montar tudo de novo, botar num carro, num caminhão, sei lá, depende do que você tem. No nosso caso é um carro. Juntar tudo, juntar as malas e botar no carro, chegar no outro Airbnb e desfazer as malas e botar tudo certinho de novo. No nosso caso, que a gente tá viajando mais como nômade, eu acho que a gente trouxe muita coisa mesmo, assim, pra ficar fazendo mudança em pouco tempo. Então, por isso que pra gente acaba sendo muito exaustivo, exatamente porque tem muita coisa e a gente faz em pouco tempo. Pra quem não viu, olha aqui, eu vou deixar aqui um cardzinho aqui, ó, que é o primeiro vídeo nosso da nossa arrumação e olha como é que o carro tava entupido de coisa. Leve só o necessário para que você tenha menos trabalho. Sai. Encadão cheiro.
E a segunda desvantagem é a casa não ser compatível. Então, pelo fato de no Airbnb você só ver pelas fotos e pelos comentários, só ter uma noção lá pelas fotos, pode ser que você chegue no ambiente, na casa, na sua estadia e não seja o que você esperava, não seja compatível com as fotos que você viu. Outra desvantagem, né, de se morar no Airbnb é a falta de utensílios, né? Seja de cozinha, seja de sala, de quarto, qualquer coisa. O exemplo dessa casa aqui não tem panela de pressão e a gente cozinha bastante. Não tem a panela de pressão, não dá para cozinhar. Não dá pra gente comprar. Por quê? Se a gente compra panela de pressão, tudo bem, a gente põe no carro quando a gente for mudar para outro lugar. Mas só que aí falta uma outra coisa. Por exemplo, outra coisa que falta aqui, filtro de água. Não tem filtro. A gente vai comprar outro filtro, aí já compramos uma panela de pressão e um filtro de água. Vai tudo para dentro do carro. Quando você vê, passou por vários Airbnbs, você comprou um monte de coisa e você tá com uma mudança gigante. Então, às vezes não vai ter tudo, né? Lógico que normalmente não vai ter mesmo, né? Exatamente porque é uma casa de aluguel, né? Mas isso é muito ruim, principalmente em grande estadia, né? Que a gente fica muito tempo no lugar, por exemplo, 3 meses ou 1 mês que seja. E às vezes não tem, e isso é muito ruim, gente. Às vezes você tá precisando de uma coisa pra cozinhar, às vezes tá precisando de uma coisa, sei lá, pra por exemplo, lavar roupa. E aí não tem uma máquina na casa, entendeu? Lógico que no anúncio fala se tem ou não máquina, mas quando a casa não tem máquina é muito ruim. Então a gente, por exemplo, tava lavando roupa no chuveiro. Exatamente por isso que a gente tá aqui, pra não ter que ficar comprando muita coisa. E agora aquilo que não é vantagem nem desvantagem, ou os dois, vai depender de sua demanda aí. Então é o seguinte, a primeira é que você sempre tem que estar procurando uma casa. Você tá numa casa fixa ali, por um período X, sei lá, de 6 meses, e você não alugou por mais tempo. E pode ser que outra pessoa reserve após esses 6 meses seus. Então você não vai poder ficar nesse lugar mais. Então você tem que procurar uma outra casa. E pode ser que essa outra casa não tenha tudo que tem nessa, que você está gostando demais. E aí o lado bom disso também é que você tá procurando novas casas. Então você tá em outras casas, você tá buscando novas casas, que a gente acha muito legal procurar casa. No nosso caso é uma vantagem. Você conhece novas pessoas, né? Novos lugares. A outra coisa que pode ser uma vantagem ou desvantagem é o dono, o proprietário morar perto. A vantagem é que se acontecer algum problema, o dono vai estar ali prontamente para resolver, né? Se for bom, né? Se conseguir resolver vai ser ótimo, né? No nosso caso foi muito bom, porque todas as vezes que a gente precisou dele, ele se dispôs, ele esteve ali pertinho da gente, e ele mora numa cabana bem do ladinho aqui. A gente ficou no Airbnb também em Curitiba. Qual foi o nosso problema de o dono não tá próximo? É que não tinha a chave do portão de entrada, né? Só tinha o controle da garagem, então a gente não sabia como funcionava, se apertava ou a gente foi muito lerdo, que a gente não soube abrir, e aí às vezes a moça da portaria, a recepcionista, não tava lá. Aí como é que você entra? Porque se nós dois estamos lá embaixo, como é que alguém abre pra gente lá de dentro? Então a gente tinha que esperar alguém chegar ou entrar pelo portão da garagem. Então assim, isso foi um problema porque a dona não tava lá. Outra coisa legal de vocês olharem lá no Airbnb que você consegue ver são os hosts, né? Os hosts são os anfitriões e eles também são avaliados. Então, olhe sempre lá, vai estar assim, super hosts, que são anfitriões que são muito bons, que vão estar à sua disposição. E normalmente nos comentários também as pessoas colocam sobre os anfitriões, porque é muito importante. Se você tiver um problema, por exemplo, igual o nosso, a pessoa vai estar ali à sua disposição. Você já passou algum aperto aí num Airbnb da vida aí? Deixa aqui no comentário como que foi esse aperto, aonde que foi, o que rolou. Conta pra gente aqui. E o último, né, que é uma vantagem e uma desvantagem, é a política de cancelamento do Airbnb, né, que existe uma que é mais rígida e uma que é mais leve, assim, e depende de cada Airbnb, porque cada Airbnb escolhe qual política de cancelamento tem. E aí, no nosso caso, né, dessa casa aqui, a gente ficou... Ai, nossa, deu câmera. Nosso caso, por exemplo, dessa casa, a gente ia ficar 3 meses nessa casa. Mas a gente alugou meses antes, assim, foi mais no impulso. E aí a gente quis ficar num lugar mais barato. E aí, se a gente fosse cancelar os 3 meses que a gente fosse ficar, isso meses de antecedência, tá? A gente iria perder o primeiro mês que a gente já tinha pago, né? Então a gente não ia conseguir cancelar os 3 meses, só o primeiro.
E aí o que a gente fez então? A gente alterou a data que a gente ia ficar. Isso a gente pôde fazer por causa da política de cancelamento do nosso Airbnb que a gente está agora. Então a gente conseguiu alterar a data pra gente ficar só um mês nesse Airbnb e a gente vai ficar os outros meses em outro Airbnb. Olhe a política de cancelamento do lugar que você for ficar para depois não passar aperto. Caso haja um imprevisto aí que aconteça com você, você não sair no prejuízo. E o que tem também no Airbnb, quando você vai ficar numa estadia longa, de 3 meses, por exemplo, você tem que pagar o primeiro mês adiantado. Então, antes de ir para o lugar, você paga o primeiro mês para reservar esses outros meses que você vai ficar lá. E o pagamento, ele é em cartão de crédito, tá? Então você tem que ter o limite, por exemplo, dos 3 meses no seu cartão. Se vai dar os 3 meses, vão dar 10 mil reais, você tem que ter o limite de 10 mil reais, que aí você consegue fazer a compra, né? Mas só o primeiro mês que vai ser debitado ali. E agora a gente trouxe algumas diquinhas pra vocês. Diquinhas. O que tem, meu jeito de falar? Agora a gente trouxe algumas dicas pra vocês. Diquinhas pra vocês. Pra ajudar vocês que a gente reparou aí nesse período que a gente tá morando de Airbnb. E a primeira dica que a gente achou muito importante é a gente olhar os comentários no Airbnb, né? Das pessoas que já se hospedaram no Airbnb que você tá querendo se hospedar. Então os comentários você consegue ver, né, o que é bom, o que não é tão bom, e aí você consegue ter uma visão assim mais ampla daquele lugar, né, que você vai se hospedar. E aí você consegue ver mais as vantagens e as desvantagens a partir da experiência das pessoas. Segunda dica, assim, muito boa, é tirar suas dúvidas com o dono. Então, se você tem alguma dúvida da casa, do lugar, do ambiente, pergunte ao dono, porque você consegue ter uma noção, até para ficar mais fácil na sua experiência, né? Então, quando a gente teve algumas dúvidas aqui do lugar que a gente ia ficar, a gente perguntou ao dono e ele já tirou, assim, as nossas dúvidas na hora. O que acontece? Às vezes tem uma foto, algumas fotos do lugar, aí nas fotos você vê alguma coisa, mas na descrição não. Aí você fica na dúvida, será que tem, será que não tem essa coisa aqui? E no caso, a nossa comunicação até foi bem boa com o dono, até que a gente ia ficar 3 meses nessa casa que a gente tá agora, né? A gente achou que a gente ia conseguir ficar aqui, só que aí ele foi muito sincero, ele foi muito bacana com a gente, que ele mandou uma mensagem falando que talvez a gente não teria estrutura nessa casa para ficar 3 meses, porque a gente seria, né, na verdade, o primeiro hóspede a ficar mais de 1 mês aqui na casa. Foi a partir dessa comunicação que a gente conseguiu saber. Seguinte, quando você for ficar em algum lugar, seja turístico ou não, compare os preços dos Airbnbs em volta da região, que dá para ter um parâmetro de preço. Talvez um lugar ele é muito turístico e ele vai ter um preço muito elevado. E talvez se você ficar num bairro do lado ou próximo a esse lugar turístico, o preço cai assim absurdamente. Então compare os preços das regiões. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Resumidamente, a gente está gostando muito de ficar morando aí no Airbnb. Vale a pena a experiência. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam e até o próximo vídeo.